O Rio São Francisco é parte da minha história, parte da minha vida, e a minha memória afetiva está nas águas deste rio. O rio que banha pessoas, que purifica almas, que faz com que corações se apaixonem dia a dia por ele. Nessas águas que descem rumo a 5 estados brasileiros, que tem o marco da navegação em Pirapora, é construída uma das histórias mais bonitas na memória afetiva do povo barranqueiro, que vivem às margens do Rio São Francisco. É importante nós analisarmos as percepções femininas em relação ao Rio São Francisco. O Rio São Francisco, que tem uma representatividade feminina muito forte para os habitantes do vale. As imagens masculinas, elas foram supervalorizadas, como o pescador, o remeiro, os trabalhadores das embarcações, chamados popularmente como vapozeiros. Mas o Rio São Francisco, como o Nilo brasileiro, assim como ele é conhecido, ele é um rio que fertiliza o vale. Ele fertiliza as terras. Como símbolo de fertilidade, a feminilidade do Rio São Francisco, ela precisa ser compreendida. E essa compreensão simbológica das mulheres, através das mulheres contemporâneas que trouxeram dos seus antepassados histórias do Rio São Francisco, é o objetivo desse nosso trabalho. Mulheres que têm uma ligação íntima com o rio. E isso é importante. Trazer o resgate dessa simbologia, dessas percepções. Daqui, o nascer do sol é lindo, um novo dia bem-vindo, trazendo nele esperança. Daqui, o romper da aurora faz a nossa Pirapora uma eterna criança. Daqui, o velho Chico murmura, levando minha amargura para despejar lá no mar. Daqui, os cariris só gostaram desde quando aqui chegaram e viram o peixe pular. Daqui, Marco Ribas foi pro mundo com sentimento profundo e com alma de barranqueiros. Daqui, Domingos Diniz, Mariângela e Ivan escreveram com afãs vapores e vapozeiros. Daqui, Mestre Davi, Expedito exprimiam, quando na carranca esculpiam, uma lenda sempre presente. Daqui, alça voos Abelê, com o intuito de fazer a dança da nossa gente. Daqui, nunca falta esperança, nunca falta confiança para um poema exprimir. Aqui, a música, a dança, o folclore, o artesanato e a poesia expressam com alegria as coisas que são daqui. Meu nome é Valdirene, tenho 53 anos, quase 54. E nasci aqui mesmo em Pirapora, no Barreiro. Tenho muito orgulho disso, tá? Sou filha de Dona Helena, e meu pai chamava Justina, e neta de Dona Leirinda, que dá o nome à minha rua, né? Sempre nasci, criei aqui, casei aqui, meus filhos nasceram todos nessa casa. E essa é um pouco da minha história. Nascida e criada no Barreiro e amo morar aqui. Eu nasci, né, nas barrancas do São Francisco. E aí eu fui uma criança de beira de rio, né, ribeirinha, e me sinto barranqueira, assim, com muito orgulho. Com o Rio São Francisco,
realmente, são 65 anos, até porque eu nasci aqui em Pirapora, banhada pelo Rio São Francisco. Eu aprendi no colégio que o Rio São Francisco era um rio chamado Rio da Unidade Nacional, porque ele nascia no Brasil, morria no Brasil, morria no Brasil. E também conhecido como Rio Perene. Naquela época aquilo me marcou muito. Por quê? Porque o Rio Perene, aí foi me explicado, a professora nos explicou, que era porque era um rio oposto do temporário. Então, ele ficava vivo. Então, isso me faz lembrar. Rio São Francisco é vida. O Rio São Francisco, ele é para mim como se fosse o meu porto seguro. A minha história com o rio começou na década de 90, quando eu estive em Pirapora pela primeira vez. E de lá para cá, o rio sempre fez parte da minha narrativa de vida. E que sorte a minha ter vindo viver no Rio São Francisco. Quem começou foi minha mãe, Dona Helena. Ela que começou, porque ela procurou uma renda, né, para ajudar meu pai, porque meu pai era funcionário da Franave. Quando fala funcionário da Franave, o povo acha que é só quem navegava. Meu pai não. Meu pai cuidava para que a porta ficasse sempre limpa. Com muito orgulho, ele era agente operacional. Ele capinava, ele varria, limpava banheiro, mas com muito orgulho, porque ele tinha orgulho de trabalhar lá, meu pai. E minha mãe precisava de uma renda para ajudar meu pai, porque afinal de contas são 6 filhos. Muita gente para o salário da época. Ela optou por lavar roupa. Então ela começou, arrumou, como se dizia na época, as freguesias de roupa. E minha avó, Leirinda, foi junto com ela. Minha avó que ajudar minha mãe, e não o contrário. E com isso nós fomos também, eu e minhas irmãs. E muitas vezes, para eu e minhas irmãs irem, meus irmãos é que faziam o serviço de casa. Ele tinha um costume de todos os domingos ir para o rio, então ele levava eu e meu irmão para o rio. Então era muito interessante que quando se é criança, o final, a semana parece que ela demora a passar. Então eu lembro que muito pequenininha eu ficava esperando chegar o domingo parece que não chegava nunca, porque era o dia mais gostoso da semana. Eu era muito pequena. Mas a memória afetiva ela é bem rígida, sabe? Da gente na praia, da gente correndo, a gente brincando, sabe? Meu pai, como vaposeiro, ele nos levava a passar férias na cidade dele lá, que era Bom Jesus da Laje. E baiano também. Meu pai, um baiano, casado com a mineira, por isso que eu falo que eu sou baianeira. E ele, aí eu me lembro, nós íamos no vapor, e ele era chefe de máquinas. Eu gostava tanto, nós íamos na parte de cima, mas de vez em quando ele nos levava lá embaixo, onde ele trabalhava, tinha um camarotezinho dele e do outro maquinista, E ele dizia que era muito perigoso, porque as máquinas eram quentes, tinha um negócio chamado cavalinho, ele dizia que não podia encostar lá, porque nos machucaríamos. Também quando nós íamos entrar no vapor, que era embarcar, tinha a prancha. E o rio, o vapor, ele ficava ancorado em um lugar muito fundo para poder dar a partida.
e nós tínhamos que atravessar essa prancha, nós crianças, morríamos de medo, e meu pai falando para tomar cuidado, porque vários afogamentos haviam acontecido ali, ao atravessar a prancha. O Rio São Francisco, ele me deu ânimo para produzir o meu trabalho, para criar a minha família, e a cidade em que o Rio São Francisco banha, que é Pirapora, me deu os meus maiores tesouros, que são os meus filhos Arthur e Gustavo. A minha relação com o rio, ela vem como sangue que corre na veia. Eu me sinto barranqueira, mesmo não tendo nascido aqui em Pirapora. A clientela era muito diversa, né? Porque tinha vezes que era uma família grande, uma família pequena, um rapaz solteiro, uma moça solteira, independente. Minha mãe andou muito com trouxa e era na cabeça, que não tinha bicicleta e tal. Independente do dia da semana, do horário, não tinha nada disso. Era a profissão dela que ela exercia com muito orgulho. Chegava no Rio de 6 horas da manhã. 6 horas da manhã ela já estava lá dentro, independente se estava calor ou frio. Falar disso, porque além dele ter contribuído para esse crescimento dele como criança, né, essa parte da infância, eu lembro das brincadeiras ali na beira do rio, os castelinhos, né, que hoje é difícil, né, as crianças fazerem. Para nós era uma alegria muito grande poder fazer o peixinho, gente, a gente pegava as piadinhas, né, com aquelas redes de laranja, né, que o pessoal, então era muito gostoso. E aí eu cresci, né, indo na beira do rio. Aí eu lembro até mais grandinha, assim, já com uns 9 anos ainda, indo para a beira do rio. E aí tem outra coisa que não me sai da cabeça também, é a imagem da minha avó. A minha avó, ela cozinhou muito no vapor. Ela era cozinheira, assim, de mão cheia. E aí uma coisa que eu lembro, e que eu tenho muito gostoso, é que a minha avó, de vez em quando, ela levava a gente para ir lavar roupa no rio. Então ela ia lavar roupa e aí a gente ia junto, né? E era eu e os primos, e era uma festa juntar a família. Juntar a família já é bom, agora juntar a família na beira do rio, aí é muito melhor ainda. Da chegar na beira do rio, hoje lá onde ela lavava, o pessoal, e a gente lava a roupa até hoje, tem uma escada. Fizeram um calçamento lá e tem uma escada. Mas antes era o barranco mesmo. Quando chovia era terrível para descer, né? Mas era uma subida íngreme, era complicado para subir, já tinha o caminho certinho de você subir. Mas a gente não conseguia. Naquela época, o volume de água era muito grande. Então lavava bem, como diz, na beirada. Muitas vezes nem pedra não tinha para lavar, eles tinham que levar banco. Tinha isso também, levava banco. Aí, geralmente, a gente não saía de perto das mães da gente. Era até para nadar, era ali ao redor delas mesmo, porque era muito perigoso, era muito forte. Lavando roupa, gente, eu lembro direitinho da água, né? Na hora que lavava ali, que a água saía aquela, né? O sabão. Lembro que que eles estendiam as roupas numa graminha que tinha, né? Uma graminha verde que tinha. Lembro das batidas, né? Da roupa na pedra, que era pra... A gente até fazia isso, minha avó dava a roupa, vai batendo, vai batendo. E era, acho que vai arrancar sujeira, que você batia a roupa. Então eu lembro dessas coisas e eu lembro assim, nitidamente, que são, como eu falei, são umas memórias afetivas que ficaram, né, e que não saíram. Então eu ia muito com minha avó na beira do rio lavar roupa. Aí
também como se fosse um piquenique. Nós íamos para a Barra, e lá na Barra, aí sim, aí nós íamos havia uma condução naquele tempo que chamava brechó. Nós chegávamos todos empoeirados, chamava brechó de Seu Renato. E meu pai fazia, né, a comida, o almoço de domingo, e íamos almoçar lá na Barra. E foi lá que meu pai também me mostrou. Eu achei muito interessante naquela época, quando o Rio das Velhas e o Rio São Francisco se encontravam. Eu achei muito bonito. Nós víamos a diferença, eu vi a diferença da água entre os dois rios, né? Isso há muitos anos. Eu deveria ter uns 8 anos, 9, né? Hoje eu estou com 65 anos e eu não retornei neste lugar para ver se ainda acontece esse fenômeno. E muito bom mesmo. As lembranças do vapor, o apito do vapor. Na partida, quando meu pai viajava, geralmente quando meu pai viajava, nós não víamos trazê-lo não. Mas quando ele chegava, nós ficávamos esperando o apito do vapor. Que apito maravilhoso! Ai, o Benjamin poderia continuar apitando para a gente. E este apito, aí meu pai chegava em casa, e assim que ele chegava, depois chegava a carroça, que as carroças também eram meio de transporte, que ele comprava, tudo que ele comprava lá na Bahia, aí ele levava para a gente. Carroças cheias, era queijo, requeijão, rapadura, abóbora, os colares de coquinho que a gente comia, né? Farinha e tecido também, que naquela época meu pai falava fazenda. Meu pai levava as fazendas que comprava para poder fazer roupa para a gente, os vestidos das fazendas bonitas. Pirapora é, para mim, a minha base e me deu também a condição de ser sua cidadã honorária, uma honra inigualável para mim. Eu tenho pelo Rio São Francisco um amor de mãe e filha, um amor que transcende a minha relação. As águas do rio, como eu sempre digo, elas purificam a nossa alma, elas lavam as nossas lágrimas e elas purificam também o nosso coração. Quando a gente pensa no rio, a gente pensa na imensidão de águas e a gente pensa na imensidão de pessoas que margeiam esse rio, que subiram e desceram esse rio, fazendo dele o comércio, fazendo dele também as suas relações familiares. O rio, ele vem de encontro a tudo aquilo que a gente pensa numa cidade. Pirapora não tem como você pensar ela sem ser o Rio São Francisco. Ela foi construída às suas margens e aqui ficou alicerçado um povo que subiu o rio com perspectiva de vida melhor, que atracou e ficou por aqui e construiu a sua história, assim como eu construí a minha. Eu desci o rio, eu cheguei descendo o rio e atraquei nas suas corredeiras. E é onde eu tiro força para viver no dia a dia. O rio é uma história de amor para mim. Ele corre nas minhas veias, ele faz parte da minha história, da minha trajetória e a minha melhor memória afetiva é estar em Pirapora, é viver às margens do Rio São Francisco. Né, da minha vida também, e muito, né? Porque assim, meu pai, ele acostumou a gente, né? Como a gente já tinha um gosto de ir pro Rio, então ele ensinou a gente pro Rio, e aí chega uma certa época que eu conseguia já ir sozinha. E aí eu colocava minhas roupas de banho, né? Quando eu já estava mais maiorzinha, não sentia muito perigo, né? Naquela época era todo mundo muito conhecido, a cidade ainda era pequena e os moradores ainda tinham um controle
da situação em relação à violência. Então a gente podia ir tranquilo. Se eu falar, eu vou chorar. Eu gosto muito de morar aqui. Amo, sou apaixonada pelo rio, apesar de ter muito medo de água, porque o rio está aí, aparentemente está seco, mas tem uma parte que tem a água ainda é muito profunda, e a gente sabe, como dizia minha avó e os mais velhos, que o rio gosta de quem é dele, que acredita que é dele, né? Então eu sempre, não medo, eu falo que eu tenho medo, mas não é medo, eu respeito. Eu costumo falar que eu só entro no rio onde eu sei onde eu estou pondo meu pé. Porque eu sei com vacilo, tchau e benção, como diz antigamente. Então, assim, hoje o sentimento que eu tenho é de tristeza. Porque eu fico olhando, aqui mesmo, eu moro praticamente dentro do rio. A menos 5 minutos do rio. Essa semana eu estive lá. Se eu entrar lá no rio hoje, eu vou sair com meu pé empoeirado, porque tá seco. Onde a gente banhava não tem mais, porque é só mato. E na época que tinha as lavadeiras, isso não acontecia. Por quê? Uma ilha que ia formando, elas tiravam. E tirava pela raiz o mar. Então não crescia. Então hoje eu vendo ele do jeito que está, dá muita tristeza. Eu acho que o sentimento não é só meu, é de todo barranqueiro. É de quem realmente é piraporense. É o sentimento de tristeza, porque está acabando. A gente acha que não. E eu espero que não acabe. Não tem como a gente mencionar o Rio São Francisco sem mencionar uma das importantes histórias que está alicerçada aqui em Pirapora, que é o ponto de partida da navegação. Daqui partiam e chegavam vapores, vapozeiros, chatas, empurradores. E a gente não tem como esquecer da memória de um rio sem contar parte do seu historiador, estudioso e pesquisador, que foi Luiz Felipe de Carvalho Gomes Ferreira. Um engenheiro que dedicou a sua vida à ASFRA, a administração da hidrovia de São Francisco, sempre com foco na melhoria desse rio, do calado desse rio, do canal de navegação desse rio, e via nesse rio o transporte multimodal como uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento do nosso país. Quando a gente fala no multimodal, a gente interliga rodovia, ferrovia e também hidrovia para dar mais condições de navegabilidade para o rio também e fomentar, né, as cidades ribeirinhas com o transporte hidroviário. Eu acho que pensar na hidrovia do São Francisco, para muitos pode parecer até uma hipocrisia, porque não vê viabilidade na navegabilidade do rio, alegando que o rio sempre está morrendo. O Rio São Francisco ele é pujante. E os investimentos públicos que podem vir e chegar a esse rio é que vão transformar ele num novo corredor, ou melhor, retomar a ele como um corredor hidroviário tão importante quanto foi nas décadas de 60, 70, 80 e ainda no início dos anos 90. O rio está ali, ele desce, ele chega à Bahia, ele banha 5 estados brasileiros e ele também é um instrumento muito importante para o transporte multimodal. A gente pensa a hidrovia de São Francisco, ela para muita gente o sonho acabou, para mim o sonho não morre jamais, porque ele é importante, ele é pujante e se houver investimentos públicos, a gente consegue retomar a navegabilidade desse rio. É um sonho? É um sonho que eu não deixo de sonhar jamais, porque eu vejo o Rio São Francisco não só como a vida de um pescador, a vida de uma lavadeira, mas eu vejo como uma rede de comércio flutuante, muito forte, né? E esse corredor de navegabilidade, que é a hidrovia do São Francisco, muito pujante ainda. Basta que tenham, né, investimentos, que a gente veja as políticas públicas chegar, porque a gente vê muito falar sobre a questão de fomentar a hidrovia do São Francisco, melhorar as condições do Rio São Francisco, investimentos em saneamento básico, mas a gente precisa também de novos investimentos para a retomada da hidrovia, que eu acho que é também muito importante. O rio ele tem muitas funções, não só para os grandes negócios, mas também para as comunidades ribeirinhas, porque elas estão atreladas, né, à vida do rio.
E a vida do rio, ela perpassa por pessoas, por comércios, por negócios e também por atividades lucrativas. O Rio São Francisco, ele é não só o rio da unidade nacional, ele é um instrumento, né, importante para a geração de riquezas. Mas quer dizer, meu neto hoje ele mora em Montes Claros. O que ele vai ver do rio? Só lama? Só mato? As pedras secas? É isso capaz que ele vai ver. A minha filha que você conheceu aqui, ela vai fazer 15 anos. Ela ainda pegou um pouquinho do rio, com a água, aquela foto que eu te mostrei, ela estava comigo e tudo. Mas o sentimento é de, nem sei qual é tristeza mesmo, tristeza de ver o rio do jeito que está. Outro dia eu estava indo para Buritizeiro e olhando, eu fui a pé, passei pela Ponte Velha aqui. Lá embaixo, ele está seco, está lama, mas você vê muita garrafa PET, você vê muito lixo. Começa da conscientização do próprio piraporense. Vai para as duchas? Vai. Leva seu saquinho de lixo, recolhe o seu. Porque ali tem água, ali está seco, mas a hora que vier a cheia, no período de chuva, aquilo lá tudo vai ser carregado. Leva seu saquinho de lixo, não custa você recolher. Você fazendo a sua parte, o outro vai ver e vai fazer a mesma coisa. Porque uns dias aí atrás, o ano passado, antes da cheia, o vizinho aqui, ele ia todo dia com a enxada nas costas para tirar a mato. E tirar pela raiz. E tem que tirar, e eu acho que nesse caso tem que tirar e não jogar para descer. Tinha que recolher e jogar fora. Porque tira, ele desce, lá na frente ele vai achar onde ele vai parar e vai criar raiz ali de novo, é outra ilha que vai formar. Aí eu acho que para mudar o rio é conscientização, principalmente da população. Quando dá, né? Quando tem água suficiente, a gente desce, molha o pé, dá um mergulho. O que é de ruim, o rio leva. Pode ter certeza que ele leva. E se ele leva o que é de ruim, ele traz coisas boas também. A energia é outra. Água cansa? Cansa. Você fica ali 30, 40 minutos, para você sair, sua perna está doendo. Cansa. Mas é um cansaço bom. Você dorme melhor, você dorme mais. Você descansa para deitar e dormir. Até para lavar roupa isso acontece. É cansativo lavar roupa no rio? É, mas até aí depois você chega em casa, toma um banho, almoça. E a hora que você vai dar uma descansada, eu acho que de tanto bater nas pernas da gente, vai fazendo uma massagem que a gente não tem em casa, aí a gente dorme mais tranquilo. Eu me sinto assim. Toda vez que eu vou lá, eu me sinto assim. Eu me sinto revigorada. O rio é muito bom. É muito bom. E eu amo. Mesmo do jeito que ele está. Já me sentia artista, né? Desde pequena. Meu pai, né? Ele era escritor e ele já escrevia algumas coisas. Eu escutei boas músicas, sabe? Então, assim, o rio, ele já era fonte de inspiração, sabe? Ele já me era fonte de inspiração desde pequena. Então, é engraçado você sentir acolhimento quando se está triste. O rio, ele te dá amparo quando você precisa. Meu pai uma vez escreveu uma coisa assim, que o Rio São Francisco dos meus sonhos leva as minhas mágoas para o mar. E era isso mesmo, sabe? Ele era confidente. E é ainda, né, para quem tem esse sentimento de pertencimento de Pirapora, de Barranqueira, você sente que o rio te acolhe, que o rio te ampara. E outros sentimentos também, sabe? O rio cura, sabe? O rio cura, ele cura dores, né?
cura, é dor de amor. O rio, ele tem esse poder, sabe? Ele tem esse poder de transformar a gente. E traz também, acho que as memórias afetivas também, coisas do passado, eu acho que lembranças ele traz. Né? Eu acho que toda vez que eu chego na beira do rio, eu lembro de muitas coisas, né? Eu espero muitas coisas. Eu fico imaginando, gente, quantos sonhos eu já sonhei aqui na beira do rio, e aí não me desprendi do rio, porque eu percebi que não tem como mais desvincular disso, porque já faz parte, é como se corresse nas nossas veias, sabe? E é gostoso esse ser de pertencimento. Realmente foi muito bom reviver essa história, é maravilhoso, e por isso é que nós dissemos, Rio São Francisco é vida, até do alimento. O peixe, eu sou muito seletiva, eu gosto do peixe do Rio São Francisco. Sábado mesmo eu tive vontade de comer um peixe, saí, fui nos quiosques desse, cheguei. O peixe é do Rio São Francisco. Eu sinto o sabor, eu conheço o sabor, se foi feito, se é do Rio São Francisco. E justamente por isso, como os peixes ficaram escassos, estão ficando escassos, eu termino aqui a minha fala, né? Vamos salvar o nosso rio.